Muito boa tarde! Hoje é dia 18 de setembro, hein? Agora são 15 horas mais 57 minutos, é isso mesmo, quase 4 horas, hein? Esse é o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até às 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar a sua mensagem, mandar sua participação pra cá e ficar ligado, porque hoje vai ter sorteio e eu tenho certeza que algum desses presentes que nós vamos dar vai interessar para você. Então fica ligado para você saber o que é no finalzinho, hein? Mas antes gostaria de dar meu boa tarde para o Danilo Teles e também para o Marcos Alves. Boa tarde, Mariana. Boa tarde também ao Wagner, o convidado da Mariana Meneghini. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa Isso. tarde, Mariana. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Danilo e a todos os nossos ouvintes. É Boa isso tarde. mesmo, boa tarde. E ele tá aqui, o Wagner Lopes veio falar com a gente para bater um papo, né? Trocar uma ideia, falar um pouco sobre o mercado de trabalho na época da pandemia, certo? Seja muito bem-vindo ao programa Trocando Ideias. Muito obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com você hoje e conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante, né, e tão pertinente aí nos nossos dias, que é o mercado de trabalho, né? E você tá por dentro aí do mercado de trabalho, tudo que a pessoa tem que fazer para conseguir se recolocar no mercado, para começar já com chave de ouro a carreira profissional, digamos assim. Isso mesmo. Hoje nós entendemos o quanto é importante se qualificar para poder conseguir se recolocar no mercado de trabalho, né? Exatamente. Mas aí, assim, sabe o que eu estava pensando, né? Por onde que eu vou começar para a gente falar sobre isso? Porque é um tema muito amplo, né? Sim. Se a gente for parar para falar sobre a questão do mercado de trabalho, porque várias coisas influenciam essa questão, né, do mercado mesmo, de Claro, trabalho em claro, si, com das certeza. vagas, enfim. E nós vamos falar de tudo isso um pouco. Mas antes eu queria falar um pouco da questão do primeiro emprego, né? Do jovem que ele tem que iniciar a sua carreira e muitas vezes ele não consegue se colocar no mercado de trabalho, ele tem a teoria de tudo, né? Vamos dizer assim, mas não tem a prática, né? A pessoa que ela tem o primeiro emprego, ela não tem experiência, né? Sim, exatamente. Isso sempre existiu, não tem nada a ver com a pandemia. Não. Isso sempre aconteceu, né? Hoje, o desemprego entre os jovens, ele já atinge 4,1 milhões de pessoas. 26,6% de todos os jovens hoje no Brasil, eles estão desempregados, né? E é comum isso acontecer, infelizmente, até porque hoje em dia as empresas elas buscam pessoas com experiência, né? E isso é um problema, porque como que você vai ter experiência se ninguém te dá a primeira oportunidade? Exatamente. Né? E isso é um problema muito sério hoje no nosso país. Eu trabalho na área comercial há muitos anos, há 12 anos sou gestor de pessoas, e eu sempre preferi trabalhar com jovens, com pessoas sem experiência, até porque você consegue moldá-las da forma correta, de como a empresa gosta que se trabalhe. Então, eu acredito que o Brasil, infelizmente, ele carece muito dessa oportunidade no primeiro emprego. Infelizmente, o nosso país ainda não está preparado para os nossos jovens. E o pessoal fala, é bem isso que você falou, né? Como que a pessoa vai ter experiência se ninguém dá a oportunidade para a pessoa ter experiência? Exatamente. Mas isso não, essa falta de vagas, né, para os jovens, ela sempre existiu, né? Ela não tem a ver com a pandemia. Isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. O problema é que a pandemia ela intensificou um pouco essa questão do desemprego no Brasil, né? Ela aumentou a quantidade de pessoas desempregadas no país e, consequentemente, isso também atingiu os jovens, né? E aí, se a gente for parar para analisar também, não só a questão de não ter experiência, né? A questão de qualificação profissional, várias outras coisas influenciam nessa questão do primeiro emprego. E hoje você sabe quantas pessoas no total estão desempregadas, assim, no Brasil inteiro? Sim. Hoje o Brasil atingiu uma marca de 12,4 milhões de pessoas desempregadas. E hoje, quanto? 12,4 milhões de pessoas. 12,4 milhões de pessoas estão procurando serviço. Exatamente. E as duas regiões que mais lideram essas estatísticas é a região sudeste e logo em seguida vem a região nordeste, né? Para você ter uma ideia como influenciou a questão da pandemia, no dia 9 de maio nós tínhamos 9,817 milhões de pessoas desempregadas.
E aí nós tivemos um aumento grande nos últimos tempos, né, ocasionados pela pandemia. Então a gente pulou de 9 para 12 em pouquíssimo tempo, num espaço muito curto. E hoje no Brasil, só 49,5% das pessoas com idade de trabalhar estavam trabalhando no primeiro trimestre. Peraí, quanto? Em maio. Repete. 49,5% das pessoas com idade de trabalhar estavam ocupando as vagas de emprego no primeiro trimestre de maio. E o comparativo do começo do ano para depois na pandemia, então pode-se dizer que são 3 milhões de pessoas? Aumentaram quase 3 milhões de pessoas desempregadas no país. Mas então, isso é devido, lógico, à pandemia, né? Muitas claro. empresas, a gente sabe, né? Muitas empresas suspenderam as atividades nesse período, né? Uhum. E aí, claro que os patrões, os empresários, empreendedores não tinham condição de manter essa pessoa, uma vez que não tinha fonte de renda para pagar esses profissionais, né? Uhum. Você acredita que essas pessoas que se ficaram desempregadas nesse período, elas conseguem retomar e a gente volta àquele número que a gente tinha normal, de desemprego, normal, entre aspas, pelo amor de Deus, de desemprego, ou ainda o pessoal vai penar um pouco aí nessa questão? Depende muito, Mariana, nesse momento, das empresas que vão retomar as atividades, né? Muitas empresas já retomaram as atividades, algumas ainda estão esperando para retomar as atividades. Muitas empresas fecharam nesse momento, né? Se você der uma volta no centro de Piracicaba, no shopping de Piracicaba, você encontra muitas lojas fechadas, né? Sonho de muita gente foi desfeito nessa pandemia, muita gente perdeu. Além de perder os seus empregos, muitos donos tiveram que fechar o estabelecimento por conta dos aluguéis, enfim, é um gasto muito alto, né? Então, a possibilidade de que seja retomado com rapidez, eu acredito que não. Eu acredito que o país aí, nos próximos meses, continue engatinhando nessa questão de emprego. E aí as pessoas procurem mais a questão informal do que procurar, propriamente dito, um emprego formal. Porque na verdade, assim, né, pensando nessa questão do trabalho mesmo, a gente sabe que as pessoas, algumas têm a mentalidade de que ter um emprego com carteira assinada traz uma falsa, entre aspas, sensação de estabilidade e segurança, né? Apesar da estabilidade não ser tanto como num cargo concursado, né? Mas dá uma sensação de segurança para a pessoa, com certeza, né? Então, você acredita que nesses próximos meses aí, a ideia é cada um já ir pensando em alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro por si só, como uma forma de não ficar esperando os empreendedores retomarem todos os processos de contratação e se estruturarem novamente para poder gerar vagas novamente? Sim. O que eu entendo em relação ao mercado, eu converso com vários comerciantes, e a gente tem contato com muita gente dentro do comércio, e muitas empresas, como eu tinha dito, elas voltaram, elas estão ativas novamente e estão contratando novamente, estão até trazendo as pessoas que trabalhavam com elas antigamente. Mas pensando hoje no país que é o mais empreendedor do mundo, que é o Brasil, porque hoje o Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Se você vê o sonho do brasileiro, de todo brasileiro, é ter seu próprio negócio. Se você andar pela rua, você vê em cada esquina um quiosque de cachorro-quente, alguém vendendo bolo, sorvete. Então, o brasileiro, por si só, ele já é empreendedor. Ele já tem dentro dele essa vontade, essa força de crescer profissionalmente, de lutar pelas coisas. Então, eu acredito que o brasileiro é um povo muito guerreiro. Eu não acredito que o brasileiro ele vá se esmorecer por conta dessa pandemia, por conta dos problemas de não conseguir um trabalho. Eu acho que o brasileiro ele vai conseguir encontrar formas de continuar tendo dinheiro, pagando as suas contas, mas não propriamente com o trabalho formal, né? Existe uma outra opção também, que é o trabalho informal, que tem crescido muito, muito hoje no país. E essa questão do trabalho informal, muitas pessoas têm
esse espírito empreendedor, né? E esse desejo de ter o seu próprio empreendimento e ser o patrão de si mesmo, né? Exatamente. De conseguir ter sua própria fonte de sustento dentro daquilo que ele sonha como o seu negócio próprio, né? Como todos dizem. E hoje, assim, você acredita que tem áreas que faltam mão de obra? Porque eu falo assim, ó, aqui de segunda e terça, a gente sempre passa as vagas de emprego disponíveis no CAT. Certo. A gente percebeu uma queda nas vagas durante o período de pandemia. A gente notou que visivelmente se esgotaram as vagas, os empreendedores não estavam contratando, ficou visível isso para a gente. E logo depois, ao final da quarentena, a gente percebeu que as vagas começaram a aumentar quase que diariamente o número de vagas lá no CAT. A gente falava várias vagas aqui, né, Marcos? Então, assim, mas o que acontece é que por semanas a gente repetia as mesmas vagas, né? E até a gente ficava se questionando, né? Assim, nossa, mas ninguém não contratou ainda, não tem ninguém que é um auxiliar de cozinha para morar em São Paulo, né? A gente falou várias vezes dessa vaga, né? Recepcionista para trabalhar em restaurante. E algumas vagas que a gente fala assim, nossa, mas me parece ser uma vaga acessível por todos, porque não tinha uma exigência muito grande de qualificações, porque às vezes a gente vê algumas vagas assim que a gente até desacredita da quantidade de coisa, né? Exatamente. Porque a pessoa ela quer inglês, espanhol, ela quer que você tenha faculdade em administração com ênfase em comércio exterior e uma bagagem de ter ficado no mínimo uns 5 anos fora do Brasil, né? Uma coisa que é impossível de você encontrar hoje, né? Aí você olha assim a vaga, Exatamente. você fala assim, administração, tenho. Inglês, tenho. Espanhol, tenho. Depois vem embaixo, MBA em relacionamento com o cliente em Washington. Aí você fala, pô, esse aqui não tenho, não dá, né, para mandar. Exatamente. Então, você acredita que falta pessoa mesmo qualificada para essas vagas? Ou você acredita que são vagas que têm uma contratabilidade, não sei se existe isso, muito grande, de que as pessoas elas querem, fazem muito tem muita exigência dessa vaga, então são contratadas rapidamente, vamos dizer assim? Existem áreas que existe uma alta rotatividade, né? Existem áreas que precisa de várias pessoas, principalmente a área de serviços. A área de serviços hoje no Brasil, de prestação de serviços, é uma área que demanda muitas pessoas, muita mão de obra. E eu sinto uma grande dificuldade, Mariana, na hora de contratar também. Eu vejo a dificuldade que nós temos em achar pessoas qualificadas para determinadas vagas, para vagas específicas. Sim. E eu sempre encontrei essa dificuldade. Desde quando eu comecei na parte de gestão, eu sempre tive essa dificuldade em encontrar pessoas qualificadas. Tem nada a ver com pandemia. Não. Isso há muitos anos antes da pandemia. Então, eu acredito que o problema do emprego no Brasil, ele vem da base, ele vem de muito lá atrás, dessa questão do estudo, da questão da escola, da formação. Eu acho que o nosso povo ele não é preparado desde do ensino fundamental, do ensino médio, para procurar emprego. Ele não tem essa preparação. Nós não temos nenhum tipo de incentivo, muitas vezes, nas escolas para que isso aconteça, né? E a gente pode ver hoje isso nos nossos jovens, né? A gente vive hoje numa sociedade em que os nossos jovens eles não estão nem um pouco preparados para o mercado de trabalho. É claro que você tem uma quantidade de jovens que se preparam, né? Mas porque tem uma estrutura em casa, mas a camada mesmo, a maior camada da nossa sociedade não está pronta hoje para o mercado de trabalho. Se você analisando hoje sites como o Cato, esses sites aí grandes de procura de emprego, existem vagas que ficam meses. Sim. Vagas que às vezes ficam anos. Então, é muito complicado hoje você olhar o mercado de trabalho como um todo, você vê que existem muitas pessoas desempregadas, existem pessoas extremamente qualificadas desempregadas. Não estou dizendo que não existe pessoa qualificada desempregada, não é isso. Mas a maioria hoje carece de uma qualificação profissional para determinadas vagas específicas hoje no mercado. Isso é verdade mesmo.
tem profissionais muito capacitados, porém as exigências que eles fazem também são altas em relação aos cargos, né? Exatamente. Então, assim, às vezes até tem essa vaga disponível para esse profissional capacitado, mas ele já vem de uma bagagem de um salário, vamos dizer assim, alto, e ele não quer, muitas vezes, rebaixar tanto o salário dele, aceitando trabalhar por menos, vamos dizer assim, né? Sim, e existe também o outro lado, em que muitas vezes você sai de um salário em que você tem um salário alto, você vai procurar uma vaga de emprego com um salário menor e a pessoa não te contrata por medo de que você não fique na vaga. Existe outro lado também que é prejudicial também, né? Às vezes, principalmente hoje na atual circunstância em que nós estamos vivendo, eu conheço muitas pessoas que aceitam diminuir o salário para um cargo mais simples, um cargo para recomeçar, e as pessoas têm um certo, não posso dizer um certo preconceito em relação a isso, com medo de que a pessoa não fique no cargo, de que se ela achar alguma coisa melhor ela sai rapidamente. Então existem esses dois lados da moeda, né? Eu acho que existe isso no sentido de a empresa pensar assim, eu vou contratar esse profissional por esse salário menor, ele tem toda essa capacitação que ele tem, mas eu acho que se ele receber uma proposta maior, ele vai sair e vai me deixar na mão. Aí eu acho que ele não contrata por esse medo de pensar que, nossa, eu vou treinar esse profissional e ele vai... logo ele arruma uma coisa melhor e vai me deixar na mão. Eu acho que essa questão. Existe muito isso. Aí para mim, a empresa ela tem que arrumar fórmulas e jeito de conseguir segurar esse colaborador, né? Sim. Porque se ela não consegue hoje chegar num nível de remuneração que ele tinha antes ou compatível com o mercado, ela precisa arrumar fórmulas de manter esse profissional trabalhando para ela. Porque hoje em dia, lógico, todos nós gostamos de ser bem remunerados, mas a questão de você ser bem reconhecido também no seu trabalho influencia muito. Montar um plano de carreira para esse tipo de profissional seria uma coisa interessante para essa empresa, mas infelizmente acontece muito isso hoje. Vamos falar um oi para quem está nas nossas redes sociais? Vamos lá. Vamos lá. Alô. Aê, muita gente por aqui. Vamos falar um oi para todo mundo que tá aqui. O Vander Drone tá aqui, Michelon tá aqui também. A Juliana Terra, fotografia linda, maravilhosa. Beijo, Ju. O Ramos. Oi, Ramos, boa tarde. Quem tá aqui? O Cezinha do Tomoto Oficial. Oi, Cezinha, você tá bom? Boa tarde aí pra você, Cezinha. O Vander falou assim, boa tarde, Mariana, um abraço do Vander Drones Piracicaba. O Vander, ele faz cada imagem aérea com drone. Sério? Faz. Que legal. Eu já falei pra ele que o dia que eu comprar todas as minhas fazendas, eu vou chamar ele pra trabalhar comigo Isso, só Vander. pra ele fazer a cobertura, ver como é que tá meu gado, as minhas propriedades, né? Porque daí eu vou controlar por drone quando eu estiver cansada de andar de helicóptero. Não existe coisa melhor do que isso, essa facilidade, né? Vai ser o Vander que vai fazer esse trabalho pra mim, já até combinei com ele. Olha lá, só que ele não tá sabendo, tô avisando agora. O Cezinha mandou assim, boa tarde a todos. Boa tarde, Cezinha. Falou que ele é lá de Limeira, tá acompanhando. Que legal. Aí, fica ligado, hein? Matheus Pedroso, boa tarde, Matheus. Matheus tá fazendo umas propagandas de umas pizzas, misericórdia. O Chaves, uma hora dessa, né? o Chaves Pizzaria podia mandar umas pizzas pra nós, né, Marcão? Nossa. Tamo carente de pizza, hein? Não, eu nem falo. A Juliana falou assim, a Juliana Terra Fotografia falou assim, sou pós-graduada, já trabalhei registrada, mas sou muito mais feliz trabalhando por minha conta. Não é fácil, mas nós temos que buscar opções. Tá aí o Exatamente. depoimento da Juliana. Exatamente. A Juliana é Juliana Terra Fotografia. Vai lá na página da Juliana e contrata a Juliana para fazer as fotos do seu evento aí, ó. Ela falou assim, infelizmente, muitas vezes não podemos contar com um emprego formal. Aí o negócio é se virar, né, Ju? Ah lá, o Iago também tá aqui, Iago Augusto, cantor. Boa tarde, Iago. A Carol Berga tá aqui, a Ri Souza. Juliana falou assim, às vezes a pessoa ela tem um ótimo currículo, aceita baixar o salário, mas não é contratada porque ela é muito para aquela vaga. Então é aquilo que a gente difícil. tava falando agora há pouco. Exatamente. É isso Beijo, Ju, linda.
Ah lá, o Zé Almeida tá aqui, Caseiro Burger tá aqui também. Caseiro, nada de mandar uns hambúrguer pra nós também. Ô, Caseiro, ajuda a Mariana. Ô, Caseiro, manda uns hambúrguer pra nós aqui, tamo aqui, ó. E fecha patrocínio. Fecha com a gente, que a gente vai fazer aquele jabá, hein? O Zé Almeida tá aqui, violeiro Zé Almeida. Ê, Zé, boa tarde, hein? Ô, O Zé. Caseiro falou boa tarde pra todo mundo. Olha, hoje é dia de comer um hamburgão, hein? Ou uma pizza, né? Olha, Zé, Aquele que propaganda chegar de primeiro. graça, hein? Olha, faz favor, hein? O Vander falou assim, eu, Vander, da Vander Drone Piracicaba, desenvolvo vários serviços. O de filmagem aérea com drone, lá na Fazenda da Mariana. Faço serviços, essa aí fui eu que aumentei. Faço serviços de montar e desmontar móveis, lavador de carro, instalo câmera e com a pandemia acabou afetando todos os meus serviços. Imagino como está pro povo que só tem uma experiência. É difícil mesmo, viu, Vander? Exatamente. Ele falou, esse assunto é a minha situação hoje. E mandou um abraço pro Danilo, pro Wagner e pra mim. E pro Um Marcão. abraço. Tá todo mundo abraçado aqui. Um abraço pra você também, Vander. Deixa melhorar as coisas lá, eu vou levar você na minha fazenda. Só comprar, você já vai lá. E vamos falar de continuar nosso bate-papo. Queria que você falasse um pouco das profissões, assim. Tem profissão que ela é assim, que falta mais pessoas capacitadas, assim, vamos dizer desse jeito? Existem camadas existem camadas de emprego que carecem muito de mão de obra, né? Eu acho que hoje uma das áreas que mais carecem de mão de obra hoje no Brasil é a área de prestação de serviço. É uma área muito carente de pessoas que saibam fazer a coisa. Por exemplo, se você hoje, uma vaga de emprego simples, até uma vaga de emprego simples hoje, para qualquer tipo de função, ela exige que você tenha no mínimo um 2º grau. A gente já começa por aí. Hoje em dia ainda existe, infelizmente, uma grande camada da sociedade brasileira que não tem o 2º grau completo. E aí isso é o primeiro ponto, né? Já é um primeiro problema. Aí você vai para o segundo problema, que é para aquele tipo de serviço específico, a pessoa não tem a preparação para aquilo. Vamos pensar num cargo de portaria, um cargo de porteiro. Hoje, antigamente se tinha a noção de que para você trabalhar como porteiro, você precisava somente saber dar bom dia, boa tarde e boa noite. E abrir o portão. Exatamente, hoje não é assim. A coisa mudou muito. O mercado ele é muito dinâmico. Se você não se adapta ao mercado, você fica parado. Hoje, para você trabalhar em uma portaria, por exemplo, você precisa saber trabalhar com informática, você precisa ter um mínimo de noção para trabalhar com tecnologia, você precisa ser cortês, você precisa saber falar com as pessoas, você precisa ter uma noção de administração. Então, você precisa se qualificar até para os cargos mais simples hoje. Sim. Que estão precisando de pessoas qualificadas, né? E essa questão da informática, né? Eu lembro que quando eu comecei era computação ainda, né? Eu lembro que eu era meninona, eu queria fazer curso de datilografia. Falei, nossa, eu preciso fazer um curso de datilografia porque eu vou começar a procurar serviço e hoje, para entrar nas empresas, tem que ter datilografia. E eu não tenho. Aí meu pai levou eu lá na escola para me matricular, para me fazer o curso de datilografia. Quando eu cheguei lá na escola, o professor da escola, até o Adilson, um beijo para Adilson. Nossa, Adilson, quantos anos não faz isso? Misericórdia. Pula essa parte, né? Gente, nunca imaginei que eu ia falar desse jeito, parecendo que eu sou uma senhora de 130 anos. É que nem falar na minha época, né? Na minha época. E também vai ter a época, na época do corona, né? Mas tá bonitona. Vale ressaltar que tá bonitona, hein? Vem não, que você é chavequeiro, Marco. Você fala isso pra todo mundo. O Marco fala, é frase pré-escrita, é frase pronta dele. Falou, ele solta essa. E aí eu cheguei para fazer a minha matrícula na minha aula de computação. E não era computação, de datilografia. E aí o professor lá da escola falou assim: não, Mariana, olha, nem vou sugerir para você fazer datilografia, porque tá vindo agora uma coisa que vai ser sucesso no futuro e todo mundo vai ter que ter. Eu falei, o que é? Computação.
Eu falei, meu Deus, computação. Aí eu fiquei naquela dúvida. Falei, será que vale a pena eu fazer computação ou eu fico na datilografia mesmo? Porque, né, a datilografia eu sei que tem que ter para entrar. E a computação não é todo lugar que tem computador ainda. Tava na época da máquina de escrever. Olha que loucura. E não faz muito tempo isso, viu? E eu tentando suavizar, né? E aí eu fui me matriculei na computação. E logo depois, já assim, aprendendo o beabá da computação ali, né? Já começou as histórias que para você pôr no currículo, você tinha que ter pelo menos a computação e mais uma língua, que era o inglês. Falei, meu Deus, aí saí da computação, comecei a fazer inglês. Comecei a fazer inglês, e isso estudando, né? Aí quando eu comecei a fazer inglês, tava ali no beabá do inglês ainda, sabe? Que você vai, o verbo to be, né? O cat, flower, aquelas coisinhas, né? Tava lá, já começou a falar que tinha que ter um curso extra. Aí eu falei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. O que eu quero fazer? Aí fui fazer rotinas administrativas. E assim, a gente não consegue, né? Hoje já tá em não sei quantas línguas, pós e não sei o quê. É difícil, né? Porque o mercado tá exigindo da gente a cada dia, né, Wagner? O mercado é muito dinâmico, né? Se você pensar, há 10 anos atrás, a gente não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Em 10 anos, a tecnologia teve uma revolução absurda. Né? E se você pensar que antigamente, você tendo informática em inglês, você estava na frente de todo mundo. Hoje, informática em inglês é o mínimo que você tem que ter. É o básico. É o básico. Se você não tiver nem internet, nem informática, nem inglês, você nem começa. Você nem começa, você nem é chamado para uma entrevista, às vezes dependendo da função. Né? Exatamente. Hoje é o mínimo que você precisa ter, é isso. E o mercado, ele muda muito, muito rápido, ele é muito cíclico. Se você pensar que daqui a 20 anos, 70% das profissões que vão existir ainda não existem, é uma coisa muito louca, louca, uma loucura total. Muitas das funções que existem hoje não vão existir daqui a 20 anos. E eu conversei com uma pessoa essa semana e ela me disse assim que ela viu uma pesquisa lá dos Estados Unidos que fala que o profissional do futuro, ele vai ter no mínimo de 3 a 4 profissões diferentes. Não vai ser uma pessoa especializada só em um tipo de tarefa, não vai ser uma pessoa, vai ser um profissional multifacetado mesmo. Ele vai ter um leque de bagagem profissional muito grande que vai ser o mínimo para cada um, né? Não vai ser assim uma coisa, um plus, vai ser mínimo. Exatamente, é isso mesmo. Daqui 20 anos, muita coisa vai mudar, né? Mas falando em mercado de trabalho hoje, o ano que vem já muita coisa vai mudar. É tudo muito rápido. Então, a minha dica sempre para as pessoas que eu converso em relação ao mercado de trabalho sempre se profissionalize. Sempre busque conhecimento, faça cursos, leia muitos livros, leia jornal, sempre esteja atualizado com o que está acontecendo, com o mercado de trabalho em si, porque até para a própria entrevista você precisa estar bem preparado, né? E hoje em dia as pessoas elas não estão preparadas nem para entrevista só. E isso é um problema muito sério, né? Às vezes você vê currículos, né? Currículos, a pessoa ela tem até as qualificações, mas mal elaborado, com fonte que não é bacana, né? E hoje, se a gente fizer uma busca simples na internet, né, a gente consegue ver tutoriais de como fazer um bom currículo. Consegue. E até como se portar nas entrevistas para você conseguir, pelo menos, competir com aquela pessoa que está ali, mais ou menos, né? Porque o que desempata é um jogo, né? É o currículo bem elaborado, um profissional muito bem vestido, que saiba se portar, que saiba ser cordial, que mostre as suas habilidades extracurriculares, né? Que é relacionamento interpessoal, ser uma pessoa comunicativa, que consiga, né? Ter um bom convívio com os amigos, né? Os colegas de trabalho. Então, esse conjunto, né? Que tem que ser muito bem elaborado, né? Para o profissional, ele pelo menos competir com alguém ali. Pelo menos. Não é nem garantir a vaga, é só para entrar na competição. Só para entrar na competição. E você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão de lidar com pessoas, né? A gente vive hoje numa época em que é muito difícil você encontrar pessoas que saibam lidar com pessoas. A gente entrou na era digital muito de cabeça, né? Muito rápido. E os nossos jovens hoje, falando um pouco sobre os jovens,
eles não estão muito preparados ainda para lidar com pessoas no dia a dia, né? Essa questão da tecnologia, ela nos ajuda em muitos sentidos, mas ela nos atrapalha também em outros tantos, né? Sim. E uma delas é essa. Mas eu acredito que nós temos a força de mudar isso, mas isso precisa começar dentro das nossas casas, né? Com os nossos filhos, com as pessoas que a gente conhece, porque as profissões, elas mudam muito rápido, né? Elas giram muito rápido. Se eu, por exemplo, pego um currículo, quando eu faço processo seletivo, eu recebo vários currículos por e-mail. Né? E algumas vezes eu recebo currículo também impresso. Dificilmente eu chamo para entrevista quando o currículo ele tá muito mal feito. Porque quando ele tá muito mal feito, não é que a pessoa não tenha condições financeiras de fazer um currículo, não é isso. Porque é barato tá ali você o fazer currículo, um currículo, né? É barato você fazer um currículo, é muito barato. Com centavos hoje você consegue em algum lugar pedir para alguém te ajudar em relação a isso. Mas mostra que ela não está preparada nem para entrevista hoje. Porque o currículo, ele é a base de tudo, né? Se você não conseguiu nem desenvolver um currículo bem arrumadinho, bem feito, bem organizado, com todas as informações claras, você já começa a sair bem atrás do restante, né? Então, muitas pessoas, elas nem chamam para entrevista quando é assim. Eu imagino. E aí a pessoa fala, nossa, faz tempo que eu estou procurando serviço e não consigo encontrar. Às vezes não é nem pelo Exatamente. O currículo, enfim, pela capacitação da pessoa, é pela uma má apresentação que ela deu naquele momento, exatamente. Né? Gente, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta, fica ligadinho. Nova 15. Ligue na Melhor e entre nesse clima. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Tribuna Piracicabana, um jornal de compromisso com seus leitores, desde 1974, trazendo informação com responsabilidade. Assine o jornal A Tribuna Piracicabana, com entrega do exemplar impresso de terça a sábado, ou receba gratuitamente pelo WhatsApp 19997870969. Confira o site do jornal A Tribuna Piracicabana, www.atribunapiracicabana.com.br. A Tribuna Piracicabana. Nova 15, a rádio com mais de 1,5 milhão de acessos, com programações inovadoras e dinâmicas, focada em bons conteúdos, oferece a você a oportunidade de divulgar a sua marca de forma profissional, com garantia de um bom retorno. E nesse período de quarentena, disponibilizamos a promoção Seu Delivery na Nova 15. Testemunhal publicitário de segunda a sexta em toda a nossa programação. Consulte condições especiais para divulgar o seu comércio com pacotes que cabem em seu orçamento. Para maiores informações, ligue 19 98964 2528. 19 98964 2528. Nova 15, a sua rádio TV. A melhor rádio. Na melhor estação. Nova 15, a sua rádio TV. Aê, estamos de volta com o programa Trocando Ideias, agora 16 horas mais 31 minutos. Estamos falando aqui sobre o mercado de trabalho e em relação a essa pandemia, né, que está acontecendo, que a gente está sem saber a que parte que realmente da população está desempregado porque já estava e a parte que ficou desempregado depois da pandemia, né? A gente ainda está tentando entender o que é reflexo do quê? O que já era e teve as pessoas que foram despedidas, aí, mandadas embora, enfim, porque era o ciclo normal de ser mandado embora, de rotatividade do emprego, e o quanto de fato foram das empresas, né? Mas aí a gente já chegou à conclusão que já foram em torno de 3 milhões foram devido à pandemia mesmo. Isso.
E a gente estava falando, e agora no intervalo comercial a gente relembrou, né? A gente estava falando das áreas que realmente faltam mão de obra, né? E daí o Wagner falou pra gente que essa área que costuma faltar, geralmente é de prestação de serviço, né? Isso. E aí a gente estava comentando, né, que a questão é que muitas vezes esse profissional, ele trabalha por conta também, né? Ele não quer ir Exatamente. trabalhar para uma outra pessoa, né? Exatamente. A gente teve o caso de uma ouvinte que é fotógrafa, Isso. né? Hoje, se você se qualifica para uma determinada área, principalmente para prestação de serviço, a ideia de muitos é que você abra o seu próprio negócio e trabalhe por conta, né? Então isso acaba beneficiando alguns e dificultando para empregador, né? Aí nesse caso o jogo virou. Exatamente. Tava na hora de virar, né? Poxa vida, meu, só o trabalhador que passa perrengue. Exatamente. Mas muitas vezes assim, eu já cheguei a ver vagas, por exemplo, que tava precisando de tosador de animal. E aí, assim, vaga com salário baixo, né? Que fazendo uma conta básica, assim, por alto, né? Você fala assim, meu Deus, se essa pessoa trabalhar por conta, ela ganha muito mais por mês, né? Exatamente. Aí entra naquela questão, por exemplo, esse profissional, se ele tem um capital para abrir seu próprio negócio, ele vai lá e lucra pra caramba, né? Ele faz girar a empresa dele, né? E ganha dinheiro por si só. Aí quando aquele profissional que não tem esse capital para abrir o seu negócio, né, próprio e daí depende de trabalhar para uma outra pessoa, ela acaba ganhando menos e muitas vezes também se sujeita a trabalhar ganhando menos, muitas vezes para ganhar experiência e depois vai trabalhar por conta, né? Ter o seu próprio negócio, exatamente. E isso acontece em várias profissões, né? Muitas vezes cabeleireiro também acontece isso, né? Às vezes não tem prática, vai trabalhar com alguém, com uma supervisão, ganhando um pouco menos, mas aí depois se qualifica, pega aquela experiência, aquela experiência mesmo. Sim, expertise do negócio. Isso, exatamente. E aí vai e abre o seu próprio negócio e deslancha, né? Vai e ganha muito dinheiro. Exatamente. O que eu queria te falar? Das profissões. Hoje você trabalha numa empresa que vende cursos profissionalizantes, é isso? Isso. Que curso que tem lá para a pessoa que fala assim, não, já passou da hora, eu preciso arrumar alguma coisa, não estou conseguindo arrumar emprego já faz muito tempo, acho que é a hora de tanto de se capacitar no sentido de buscar uma nova profissão, mesmo que em CLT, né, carteira assinada, ou até mesmo com o desejo de, chega, não quero mais patrão, ninguém mandando em mim, eu vou fazer meus horários, eu vou ser dono da minha empresa e eu que vou mandar naquilo lá e se Deus quiser em breve eu que vou estar contratando, com esse olhar de visão mesmo, né? Sim, com certeza. Hoje lá vocês têm administração, o que mais? Nós temos mais de 100 cursos. A gente tem cursos voltados na área da beleza, saúde, gastronomia, construção civil, idiomas, informática. Então a gente tem todas as áreas. Uma coisa interessante que você tinha falado, Marina, desculpa te cortar, essa questão de você abrir seu próprio negócio, ele tem dois fatores aí que são importantíssimos. Primeiro é a questão da qualificação, de você se qualificar para o seu próprio negócio, né? E a questão da administração do negócio, que é um dos maiores problemas hoje do brasileiro, é a má administração. O brasileiro é extremamente empreendedor, mas o maior problema hoje do empreendedor no Brasil é a administração do seu próprio negócio. Como administrar o meu negócio sem que eu tire o dinheiro do caixa da empresa para misturar com o meu dinheiro. O Sebrae diz que 80% das empresas que abrem no Brasil, elas fecham no primeiro ano por falta de administração. Então, mais um problema que nós enfrentamos no nosso país, que é o nosso ensino, nós não somos ensinados no ensino fundamental, no ensino médio, a parte de administração, que é uma coisa importantíssima, de extrema importância para o nosso dia a dia, para a nossa vida, até para a nossa administração como pessoa, né, administração das nossas finanças, quanto para a administração do nosso próprio negócio. E aí, quando a gente pensa na profissionalização, no curso profissionalizante, o curso profissionalizante hoje ele vem com uma ideia de que você aprenda na prática, muito rapidamente, né, para que você consiga já entrar no mercado de trabalho, ou para você ser dono do seu próprio negócio, né,
ou para que você trabalhe por conta, que Sim. é 90% das pessoas que buscam curso profissionalizante hoje no mercado, é para que eles trabalhem por conta, né? Na verdade é assim, né? As pessoas, elas querem... muitas vezes elas têm habilidade, né? Elas sabem, vamos supor, fazer toda a mão de obra, mas tem realmente essa dificuldade em outras coisas, por exemplo, na parte administrativa, né? Exatamente. Saber o que como distribuir o prolabore dela, como efetuar os pagamentos, né? Fazer contas a pagar e receber. E tem a turma da administração, que sabe fazer isso, sabe gerenciar, mas não põe a mão na massa na Exatamente. parte de produção, né? Na parte produtiva. Exatamente. Então, na verdade, as duas profissões se unem, né? Isso. Tanto a administrativa quanto o pessoal lá do chão de fábrica que faz a coisa acontecer, né? Claro, com certeza. E é muito interessante que o profissional, né, que faz a mão de obra, que está lá no chão de fábrica, ele saber mesmo cuidar das finanças da empresa, né? Saber, ou pelo menos ter essa noção de que ele não sabe e buscar um profissional para complementar essa mão de obra que ele Exatamente. que ele é muito importante. tem, né? Então, assim, gerando, de repente, um emprego, né? Eu acho que é muito importante a capacitação das pessoas, né? Eu vejo mesmo, muitas vezes por exemplo, tem uma pizzaria perto de casa. Você vai lá, você é muito bem atendido pelo dono, né? Você chega lá, o dono não sabe o que fazer para te agradar, né? E aí, muitas vezes, a pizza chega na sua casa, não chega muito legal. Você fala, nossa, o dono podia fazer a pizza também, né? Porque daí seria completo, né? Então, eu acho que é importante todo mundo estar junto, né? Fazer uma empresa que tenha, né, os seus profissionais capacitados e que faça com que siga em harmonia nessa empresa, né? Claro, com certeza. Você me falou lá que tem o administrativo, tem a questão da pessoa aprender a gerenciar a empresa, fazer toda essa parte de rotina administrativa. Todos os nossos cursos que são voltados para você ser o seu empreendedor, dono do seu próprio negócio, nós temos cursos gratuitos que nós damos para esses alunos para que eles aprendam a gerenciar o seu próprio negócio. Nós temos um curso muito bacana que chama GPP, que é Gestão Profissional e Pessoal. Sim. A gente ajuda esse aluno na fase completa. A gente vai ensinar para ele oratória, vai ajudar ele na parte de administração do tempo, como fazer marketing pessoal, como gerenciar o seu próprio negócio. Então, a gente ajuda ele, porque o que eu entendo é muito fácil transformar uma pessoa numa cabeleireira profissional. Sim. Mas é muito mais difícil transformar uma pessoa comum numa exímia dona do seu próprio negócio. Isso é muito difícil. Então, a nossa empresa ela se preocupa muito com isso. Nós não nos preocupamos apenas em transformar em cabeleireiro, em barbeiro, profissional. Nós queremos que ele seja completo, que ele aprenda tanto gerenciar o seu negócio, não precisar contratar ninguém para fazer isso, ter mecanismos e ferramentas para que ele faça isso. A gente dá um curso para eles gratuito até para como abrir MEI, como abrir a sua própria MEI sem precisar ir em contador, sem precisar ir em lugar nenhum. Então, na verdade, ele entra lá com a ideia do que ele quer fazer e ele sai aí praticamente com a empresa dele a abrir. Só ir lá e fazer. Ele já vai estar apto a abrir o comércio dele, a fazer a sua profissão aí a virar um empreendedor aí, Exatamente. Se a ideia dele é ser um empreendedor, com certeza ele vai sair pronto para empreender. A única coisa que ele precisa ter é disposição. De resto, a gente vai ensinar ele todos os passos, todos os caminhos que ele precisa para que ele consiga abrir seu próprio negócio. Dentro da área de beleza, o que tem lá? Eu vi que tem curso de barbearia, tem curso de... Tenho vários cursos na área da beleza. Microblading. Microblend, micropigmentação. Isso aí tá em alta, né? Tá em alta. Tem o curso de designer de sobrancelha, alongamento de cílios, cabeleireiro profissional. Tenho designer de sobrancelha, alongamento de cílios. Eu tenho muitos cursos na área da beleza. E na área de construção civil, que curso que tem? Eu tenho mestre de obras. Olha, mestre de obras precisa. É um curso fantástico. É um curso com duração aí de 15 meses. A pessoa ela só fica abaixo do engenheiro na obra, né? E é uma das coisas que a gente mais tem prazer em vender, porque você pega muitas pessoas
os pedreiros, né? Sim. Os ajudantes de pedreiros que vão fazer esse curso, e você vê, depois deles terminarem o curso, depois de um tempo, eles com seu próprio negócio, já pegando algumas obras para poder tocar, né? E isso é muito gratificante pra gente. Mas o curso de mestre de obras é um curso muito interessante. Olha que legal. E gastronomia? Gastronomia é bom, hein? A gastronomia é a onda do momento, né? Viu? Eu vi lá que ontem eu tava dando uma olhada no Instagram, que eu sigo, né? O Instituto Mix. Eu tava olhando lá, uma mesa, Marcos. A gente tem que fazer amizade com o pessoal do Instituto Mix, lá da área da gastronomia. Não, de verdade. Marcos do céu, você não tem noção. É fantástico. Pão, coxinha, tinha uns salgados, uns enroladinhos lá. Tudo aquilo lá os alunos fazem na aula e depois come? Eles fazem na aula e depois eles comem. Nosso curso, a maioria dos nossos cursos, ele é 95% prático. Então ele tem que colocar a mão na massa. O único jeito dele aprender é colocando a mão na massa. Então eles fazem todas as comidas nas aulas, de manhã, tarde e à noite. E aí no final da aula ele pode degustar, né? Porque você não tem a graça, né? Você fazer. Misericórdia, e depois vamos fazer gastronomia. Viu? E eu fiquei sabendo que tem pessoas que fazem como uma renda extra, né? Sim, claro, com certeza. Principalmente hoje, se você for pensar nessa pandemia, o que parou, o que não parou? Comida. Comida não parou. Não parou. Tá aí os motoboys, taxistas, todos entregando comida. Você só vê eles pra rua com mochila de comida. Exatamente. Isso não parou. Não. Então, quem foi pra essa área aí ganhou dinheiro, né? Se deu bem. E a gente tem muitos alunos na nossa escola que, como o curso é prático, logo no início eles já começam a desenvolver, já começam a vender as coisas deles, né? Já vai treinando em casa. Aprende na aula, já vai... A gente tem um caso de uma senhora que teve 3 meses de curso com a gente, logo entrou a pandemia, a gente teve que fechar, como todo mundo teve que fechar. Sim. E como que ela aprendeu de bolo, ela conseguiu se sustentar nesses meses em que a escola em que tudo esteve fechado, em que ela não estava trabalhando. Então a gente até gravou um depoimento dela, foi muito bacana, porque a gente viu, ela fazia coisas simples, um bolo de pote, coisas simples, mas que foi uma salvação para ela nesse tempo em que tudo parou. Porque a comida não para, né? Não para. Eu vi lá uns hambúrguer bonito, né? E Nossa, o ruim de ser gestor da escola é que depois eu tenho que experimentar tudo, né? Essa parte ruim. Eu posso imaginar que deva ser muito sofrido para você. Vou passar lá no final da aula, hein? Isso. Vai ver a hora que acaba as aulas e vou dar uma passada lá sem querer dar uma visitada na escola. Exatamente. Vi que tem curso de idioma, curso de moda, curso de saúde. Vamos falar a verdade, faltou pessoas na área da saúde aí nesse tempo de pandemia, né? Infelizmente, claro, a área da saúde é a área que mais cresceu nesse tempo, né? Infelizmente. Hoje em dia você vê a dificuldade que tem de encontrar, por exemplo, cuidador de idosos. É muito difícil você encontrar cuidador de idosos. É muito difícil, por exemplo, você encontrar alguém para trabalhar numa farmácia, que esteja pronto para trabalhar numa farmácia. Exatamente. Ou para trabalhar com análises clínicas. É muito difícil. Então, a área da saúde hoje é uma das áreas que mais carecem de pessoas qualificadas. Exatamente. E hoje, como cresceu muito por conta da pandemia e vai continuar crescendo, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que o vírus ele vai continuar por um bom tempo, né? Então, a área da saúde ela vai continuar em alta também, infelizmente, junto com a gastronomia. E aí eu tenho cursos também de auxiliar de veterinário e pet shop, né? Que é um curso também não da área parou. da saúde, que também não para, né? Não parou, serviço essencial, né? Exatamente. E a gente tem uma coisa muito bacana na nossa escola para essas turmas de auxiliar de veterinário e pet shop, que nós temos hoje um estágio para eles em um pet shop aqui da cidade. Então, Exatamente. Então ele aprende na prática mesmo. Aprende na prática. E a área de pet, ela vai crescer 25% no próximo ano. Essa é uma perspectiva, tendência pós-pandemia? Exatamente, crescer 25% no próximo ano, que é uma crescente muito grande, porque já está em alta, né? Ainda crescer mais 25% o ano que vem. Então é um crescimento absurdo. Olha aí, se você está procurando alguma coisa que você sabe que você vai ganhar dinheiro, filho, vai na saúde, gastronomia e na questão dos pets aí, hein? Porque os cachorrinhos estão ganhando não só o coração das pessoas, estão ganhando a cama dos donos. Exatamente. A carteira dos donos. A carteira dos donos.
Ó, a carteira dos donos, não tem como não falar dos pets também, serviço essencial, auxiliar de veterinário está aí, os pet shops também não pararam, as clínicas veterinárias também não pararam durante esse período. A gente sabe que são profissões aí que não fica desempregado nos próximos dias. Se você gosta de trabalhar, né? Agora, se você não gosta de trabalhar, aí meu filho, aí não tem o que fazer, né? Aí você pode ter tudo isso aí, mas não vai dar certo. Não consegue, não tem jeito. E Marcão, vamos falar um alô, alô? Vambora. Alô, alô. Aê! Alô, alô. Ah lá, o Allen César mandou aqui boa tarde a todos da Rádio Nova 15. Boa tarde, Allen. Boa tarde, Allen. Tá dado o recado. Dito Dante passou por aqui. Rogério Aquiles também passou por aqui. O Rogério é o capitão, né? Isso aí. O Rogério tá por dentro do Trocando Ideias, hein? Vamos ver o que ele mandou aqui. Eita, vamos ver. Show de bola, Mari. Parabéns pra você também. Seu programa logo estará de volta. Ai, quem tá aqui? José Roberto De Gaspari falou boa tarde. Tudo bem, Mari? Tudo bem a todos? Tá tudo bem por aqui. Tá tudo bem por aí, Roberto? José Roberto De Gaspari. Cada dia eu chamo ele de um jeito. Um dia eu chamo ele de José, outro dia de Gaspari e hoje saiu o Roberto. Então tá aí. Quem tiver interesse no Instituto Mix, queria que você falasse pra gente onde que fica o Instituto Mix? Fica na Armando Salles de Oliveira, número 2153. É uma esquina antes do McDonald's. Ah, sei. É ali perto do terminal central de integração. É no prédio da antiga Céu Azul. Ah, que vendiam uns negócios de comida, né? Um prédio grande, bem na esquina. Eu sei onde é. E aí a pessoa que tiver interesse em fazer um curso desse, é só ir lá procurar o Wagner. Só ir lá procurar o Wagner, ir na recepção, falar que nos ouviu aqui na Nova 15. Você vai dar um descontão. Com certeza. Já libera uma bolsa de estudos. Vou lá agora. Vou lá eu, então. Então, fica aí pra você que quer se capacitar, quer começar aí o segundo semestre aí de 2020 com uma nova profissão, quer deixar de ser empregado, quer ser patrão. Você quer ser patrão? Então você vai lá no Instituto Mix, chega lá e fala assim, cadê o moço que foi lá na Nova 15? Cadê o Wagner que foi no Trocando Ideias? Wagner, eu ouvi falar que se eu viesse aqui você ia me dar um curso. Com certeza. Aí você vai dar um curso pra pessoa, é isso? Eu vou dar um baita de um desconto e ainda vou dar um curso gratuito pra ela. Então você fecha um curso e ganha outro. Exatamente. Certo? Então, vou deixar aqui o convite para quem quiser ir lá. Quem quiser mais informações pode entrar nas redes sociais. Tem todas as redes sociais, né? Tem. Nós temos no Instagram, no Facebook. Temos um site também. Como que é o nome do site? www.institutomix.com.br. Instituto Mix com X no final, .com.br. E no Facebook e no Instagram também tudo Instituto Mix já acha. Já acha. Gostaria de agradecer a sua presença hoje. Sim, claro. Eu que agradeço por estar aqui. É um tema que é muito complexo, né? Na verdade, assim, a gente tentar fazer um raciocínio linear, né? Porque ela tem muitas variações, né? Tem. Ganchos que a gente muito pode. Amplo, né? É assunto para horas e horas aí, ininterruptas de conversa, porque se você for analisar cada coisa que nos faz chegar no momento e não ter essa quantidade